Eu tenho certeza que você já deve ter visto na televisão aquela propaganda de empresa prometendo redução de juros de parcela de financiamento de veículo. Eles falam que vão reduzir na hora 30%, 50% e às vezes até mais do valor que você paga. Isso é veiculado em canais tradicionais, você vê isso na televisão aberta, com apresentadores renomados apresentando, ou às vezes ouve também esse tipo de anúncio no rádio, em programas que você costuma ouvir. Mas será que essa redução é possível mesmo? Será que isso acontece na prática? Será que isso é garantido? É simples assim? Não precisa nem analisar seu contrato que vai existir uma redução desse tamanho? Eu vou te explicar aqui como essas empresas agem, a forma pela qual elas omitem informações muito importantes e mentem para a maioria das pessoas. Primeiramente, não existe mesmo uma ação que é proposta por essas empresas. Elas atuam através de uma estratégia jurídica que é um suicídio. É quase uma estratégia de guerrilha, uma tática de guerrilha, uma estratégia kamikaze mesmo. O que elas vão fazer ali da redução dos 50% do valor da sua parcela não é redução nenhuma. Eles vão te orientar a deixar de pagar o boleto que o banco emite e você vai pagar um novo boleto, no qual a própria empresa ali da assessoria é destinatária desse valor. Então ela vai receber e ela pode colocar nesse novo boleto o valor que quiser. Ela pode, por exemplo, de uma parcela de R$ 1.000, colocar R$ 500, dando essa redução de 50%. Ela pode zerar esse boleto. Enfim, não existe uma redução, até porque, lógico, o banco não está ciente disso, ele não está concordando com isso e ele vai tomar as medidas legais em razão da falta de pagamento que está havendo. Então, essas empresas elas agem dessa maneira, para você deixar de pagar, e o segundo passo que elas vão te orientar é para você ficar atento ou já esconder o veículo no início ou aguardar uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Às vezes eles colocam até isso no contrato, que você tem que se responsabilizar, manter seu WhatsApp e seu celular sempre ligado, porque eles poderão te ligar a qualquer momento para que você esconda o veículo. E aí você teria de esconder esse veículo, o banco não localizando bem. Ele tentaria então fazer um acordo onde a empresa supostamente conseguiria essa redução tão grande aí de valores. Mas vamos lá. Primeiramente, para você deixar de pagar o banco e esconder o veículo, você nem precisa de empresa de assessoria para te ajudar nisso. Você por conta própria pode deixar de pagar e colocar o veículo em outro local. E por que eu disse que essa estratégia, ela, embora em raríssimas vezes possa funcionar, mas que ela é perigosa, ela é desaconselhável, ela é uma tática de guerrilha. Por que eu disse isso? Porque a chance de dar errado é muito maior. A chance de você sair mais prejudicado, às vezes buscando a redução ali de 20% do contrato e se perder seu veículo, quando a gente coloca essas duas coisas na balança, é muito mais provável que você perca o seu bem. Porque é o seguinte, o que vai acontecer? Quando o banco deixar de receber, ele vai propor ação de busca e apreensão com pedido de liminar. Essa ação, o banco, quando o juiz autoriza, o primeiro ato do processo vai ser expedir o mandado de busca e apreensão. E aí um oficial de justiça vai te procurar para apreender o veículo. Os bancos têm olheiros. Esses olheiros eles ficam responsáveis por localizar veículos que são de alto valor ou que já estão começando a ficar em atraso, porque eles vão procurar o endereço onde você está. É difícil, às vezes, se livrar desses olheiros, então pode ser que a busca e apreensão venha e vá até o endereço onde o veículo está e apreenda o veículo. Outra situação interessante é que mesmo que você tente acompanhar o processo da busca e apreensão no site do tribunal ou a empresa também tentar localizá-lo, um dia só que não for possível verificar no sistema se existe um processo protocolizado e se ele for protocolizado e concedido a liminar, furou toda a estratégia, porque aí o banco vai conseguir o êxito nessa busca e apreensão. Outra coisa também é que essa ação de busca e apreensão pode ser protocolizada nos plantões judiciários, ou seja, nos períodos de férias, de madrugada, à noite, depois do horário convencional do funcionamento da justiça. E o juiz pode conceder a liminar nesse plantão. Alguns bancos, inclusive, propõem a ação de busca e apreensão com segredo de justiça, para dificultar que você acompanhe a existência dessa ação. E eles também usam de uma tática. Não são só essas empresas que possuem táticas um pouco estranhas, né? Esses bancos, às vezes, eles suprimem uma parte do nome da pessoa.
Por exemplo, eles retiram um A de algum sobrenome, eles mudam alguma letrinha, enfim, eles colocam algumas dificuldades para que quando você procurar o seu nome no site do tribunal, não ache. E às vezes eles protocolam também com o CPF equivocado ali, só no cadastro do sistema, para que você não consiga localizar. Então fica mais difícil saber se a busca e apreensão foi protocolizada, por isso existe um risco grande. Outra questão é que é o seguinte, quando o juiz conceder essa liminar, ele vai determinar o bloqueio no Renavan do veículo. Então, se você, porventura, passar por uma blitz, for abordado por um policial, vai constar um bloqueio de circulação desse veículo e esse oficial da lei vai poder apreender o veículo e colocar ele à disposição da justiça. Então, vai fazendo-se um cerco em relação ao veículo, tornando mais difícil essa reversão aí da busca e apreensão. Outra questão também que pode acontecer e que geralmente acontece é que se o banco não conseguir localizar o veículo de nenhuma maneira, na mesma ação ele pode requerer que outros bens que o devedor tenha, no caso você, que está tentando esconder o veículo, pague por aquela dívida. Então se você tiver outro veículo, você tiver dinheiro em conta, imóveis, enfim, qualquer outro patrimônio, o banco pode pedir que aquele valor da dívida seja pago através desses outros bens. E uma questão que é importante aqui deixar registrada é que se o banco conseguir apreender o veículo, aí essa estratégia furou, como eu disse, vão existir dois caminhos para a pessoa tentar reverter essa situação. Você pode, primeiramente, pagar a dívida, e aí você tem um prazo de 5 dias para isso, são 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. E esse prazo é o que a gente chama de peremptório. Se você não fizer o pagamento até o 5º dia, acabou essa oportunidade. Então você tem que pagar a dívida, mas não são só aquelas parcelas que você deixou de pagar. Você tem que pagar inclusive as parcelas futuras. Suponhamos que seu financiamento era de R$1.000 por mês de parcela, você tinha pago 20 e seu financiamento era de 40. Então você ainda tinha mais 20 parcelas. Mesmo que você deixou de pagar só 2, 3 e o banco entrou com a busca e apreensão, você não vai ter que pagar só 3 parcelas, as 3 atrasadas. Você vai ter que pagar as 3 atrasadas mais as 20 que ainda venceriam. E ainda tem os custos do processo, tem o acréscimo de multa, de juros moratórios, de honorário de advogado, de custos da justiça depois para você quitar. Então é bem caro. A outra alternativa que existe é, havendo alguma nulidade nesse processo de busca e apreensão, a gente conseguir derrubar a busca e apreensão por inteiro. Ou então, se existir alguma irregularidade na cobrança de juros, questionar isso e pedir a descaracterização da mora. Mas não é uma situação fácil, nem todos os processos têm problemas. Por isso que não existe essa redução automática, fácil, garantida de 50% dos valores. Isso aí é feito para atrair as pessoas. E as pessoas, muitas das vezes cobiçosas, acabam caindo nesse tipo de esquema. Nessa situação, se não existir nenhuma nulidade no processo, não vai restar outra alternativa. Você perde o seu veículo, ele vai ser vendido e se com a venda desse veículo não for possível atingir todo o valor da dívida, você ainda continua responsável pelo restante. Suponhamos que sua dívida total era de R$100.000, o seu veículo foi vendido por 50 mil. Esses 50 mil que ficaram faltando nessa ação de busca e apreensão pela venda desse veículo não extingue. Você tem que pagar ainda. O banco pode continuar o processo para reaver esses 50 mil através de outro patrimônio que você tenha. Então veja que a situação que às vezes você busca uma solução rápida, fácil, achando que vai ser tudo tranquilo, não é bem assim. Ela pode te gerar um problema mas muito maior ainda. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que estavam no momento inicial da contratação desse tipo de serviço, eu desaconselhei, porque no contrato não havia nada de regular, então não podia ser feito nada ali com uma chance boa de sucesso, e também, infelizmente, já atendi clientes que estavam numa situação muito delicada, já tinham perdido o veículo por causa desse tipo de serviço, de orientação, de estratégia, que é uma furada. Então, se você está passando por isso, eu te informo que não existem soluções milagrosas, mágicas que vão resolver o seu caso. É tudo necessário que se passe por uma análise criteriosa de um advogado especialista na área para ver se tem a possibilidade de ser feita alguma revisão com base no seu contrato e aí, a partir daí, ingressar com a medida judicial
Ou, caso contrário, se você já tiver perdido seu veículo, também da mesma forma é necessário que seja analisado o seu processo de busca e apreensão para ver se houve alguma irregularidade capaz de retornar o veículo para você. Mas olha, nessa situação, quando já chega nesse nível, é bem mais difícil de resolver o problema do que no início. Então, antes de se iludir com promessas como essa, procure uma ajuda de fato especializada e séria nessa área para evitar que você sofra maiores prejuízos. Esse é o vídeo de hoje e até mais.